Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri e hoje a gente vai falar por que não ser orgulhoso. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Essa daqui é a primeira parte dessa pregação. Então a gente vai dividir em algumas partes e essa é a primeira de todas. Tiago 4, 6, 7 e 10 diz o seguinte: porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Hoje eu quero falar sobre o orgulho. E eu acho esse assunto muito interessante porque é muito difícil uma pessoa conseguir perceber que ela é orgulhosa. Isso porque o orgulho, muito normalmente, ele vem disfarçado de outras coisas, ele é bem silencioso. Então, a pessoa não consegue perceber que ela é orgulhosa. Por exemplo, quando Paulo diz em 1 Coríntios: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. E se não foi por amor que a pessoa faria tudo isso, ela faria por que motivo? Muito provavelmente por orgulho. Só que Deus odeia o orgulho e ele tende a não agir na vida dos orgulhosos. Dá uma olhada no que diz o versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Mas o interessante é que vejam aqui a quem está sendo atribuído o fato de uma pessoa ser orgulhosa, né? No resto do versículo. Enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Então, quando a gente está agindo com uma atitude bem soberba, quem está no comando dessa nossa atitude é o diabo. E não seria muito difícil da gente entender isso se a gente analisar, por exemplo, os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que diz que os frutos do Espírito são amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Quando você analisa isso, você para e pensa: dá para um orgulhoso sentir algum desses sentimentos? Não, quando a pessoa está com orgulho, ela não sente isso. Então, os frutos do Espírito, eles são balizadores, né? Eles são para você analisar se você está agindo conforme o Espírito Santo quer, né? Se você está produzindo esses frutos ou se você está agindo ao contrário do que Ele quer. Mas por que Deus odeia tanto o orgulho? Bom, se Deus é o nosso Pai e Ele é perfeito, Ele quer o melhor para a gente, é porque, logicamente, o orgulho vai surtir efeitos de coisas muito ruins, vão ser coisas horríveis que vão acontecer na tua vida se você for uma pessoa orgulhosa. Então é por isso que Deus não quer que você seja uma pessoa orgulhosa. E no próximo episódio eu vou falar quais são essas coisas, né? Quais são as consequências do orgulho. Então por hoje eu vou ficar por aqui. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!